Como é que a Bíblia diz? Quem lembra? E Deus fez isso e aquilo, o que mais? E viu que era bom. A criação de Deus, ela é perfeita. E o que Deus vai queimar? As obras humanas. As obras humanas, que são obras imperfeitas, são obras de vaidade, não é? Você olha aí determinados prédios, não é? Por exemplo, hoje nos Emirados Árabes, há uma disputa para ver quem constrói o prédio mais alto, não é? Quem faz a maior ilha. Eles tiram areia do deserto, colocam no fundo do mar, enfim, criam uma infraestrutura. Estão construindo um hotel gigantesco numa ilha que eles artificialmente formaram lá. Não é? Tudo isso é o quê? Obra humana. Para mostrar o quê? A vaidade, para mostrar o orgulho, para mostrar a grandeza do homem. E isso aí a Bíblia diz que tudo vai ser queimado, desfeito. Tudo vai ser desfeito. Por que razão? Porque a partir do capítulo 21 de Apocalipse, existe aqui um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vai haver uma mudança, irmãos, total, radical, completa e perfeita. Agora, vocês não me fizeram a pergunta porque ainda não se ligaram aqui numa coisa. Eu vou ter que explicar hoje aqui algo que eu gostaria que o evangelista Joel estivesse aqui e outros mais. As pessoas ficam perguntando, como é que vai ser esse nova terra, esse novo céu aqui? Vai ter o juízo final, o trono branco, os mortos. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? Verso 15 do capítulo 20. O que é que diz aí? Apocalipse 20, verso 15. O que está escrito aí? E aquele escrito no livro da vida, no lago de fogo. Tá, agora vamos entender aqui. E quem foi achado escrito no livro da vida? Quem não foi, caiu no lago. E quem foi? E quem foi? Não, calma, irmãos. Não, Senhor, vocês estão fazendo uma confusão doida. Nós estamos no juízo final, acabou tudo. Não se esqueça que o juízo é depois do milênio. Aí existe uma coisa que a gente precisa entender, que muita gente não entende. Muita gente não entende. Deus um dia falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E que ele domine sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. E o homem foi feito. Para que o homem não estivesse só, Deus lhe fez uma adjutora, aquela que está ao lado. E o colocou num lugar de delícias com a seguinte ordem: crescei, multiplicai-vos e o quê? Enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus. Só que o pecado, a desobediência, quando entrou ali, transtornou esse plano de Deus. O homem continuou a encher a terra? Continuou. O homem continuou a dominar, de certo modo? Sim.
Depois do dilúvio, lá em Gênesis 11, não é? Que se espalharam as nações a partir dos descendentes de Noé, eles começaram a construir uma torre para chegar no céu. E Deus, então, mais uma vez, ele usa a terceira pessoa do plural, referindo-se à Trindade. Ele diz assim: eia, desçamos para ver o que o homem está fazendo. E ele viu o que o homem estava fazendo e ele disse: a partir de agora, não haverá impedimento, limite, barreira, para que o homem intentar fazer. Deus disse: quer saber, o homem é terrível. O que o homem tentar fazer, ele vai fazer. Eu vou tirar toda a barreira. Está escrito na Bíblia, lá em Gênesis 11. Então o homem se desenvolveu desse jeito aí. E a terra está aí, do jeito que está. Estamos vivendo aí a nossa vidinha, né? Cheia de novidade, cheia de, enfim, a ciência se multiplicando, como Deus falou através de Daniel, no capítulo 12. O pecado também se multiplicando, tudo se multiplica. Nada hoje se soma, nem se diminui, nem se divide. Se multiplica. Não é? As igrejas estão se multiplicando. Não é? É interessante que eu passei outro dia, lá por Cabo Frio, vindo lá de Israel, e passei num bairrozinho. Só em passar pelo bairro, acho que eu contei umas 10 igrejas. Então eu vi, né, que tudo hoje se multiplica, está se multiplicando. O que Deus fez? Deus estabeleceu na terra uma nação para, através dela, salvar o mundo, Israel. Israel falhou. Israel falhou. Em Cristo, Deus estabelece um terceiro povo na terra, a igreja. Para a igreja, Deus prometeu o quê? Para a igreja, Deus prometeu o quê? O céu. Vou levá-los para mim mesmo. Prometeu o céu. Não é? Então, quem for arrebatado, ou quem ficar depois do arrebatamento, mas não aceitar o sinal da besta, não é? Vai fazer parte do grupo de redimidos, dos salvos. E os demais? E os judeus da grande tribulação, salvos, os judeus do milênio, as nações do milênio, hein? Vão viver na terra, irmão. Vão viver na terra. Essa terra é para ser habitada. Aí alguém fala assim, mas e a igreja? A igreja, ela vai viver uma nova esfera espiritual. Ela vai viver numa posição espiritual, porque a igreja, biblicamente, ela estará num corpo glorioso. Não é? Vocês não leram isso? Onde é que está escrito que Deus vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso? Onde é que está escrito isso? Lendo o Apocalipse, acho que eu falei isso aqui umas 100 vezes, que vocês não guardaram. Não é? Filipenses 3:21. Filipenses 3:20 está escrito, mas a nossa cidade está no céu, não é? Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o verso 21 está escrito, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A igreja arrebatada, ela é a esposa do Cordeiro. As demais nações da terra, os judeus, as demais nações, elas estarão aqui. Só que o mundo dos dias agora aqui, desse novo céu, dessa nova terra, é um mundo diferente desse. Por quê? Porque onde é que está o diabo agora, nesse novo céu, nessa nova terra? Onde é que ele está? Ele está no lago de fogo. Onde estão os pecadores ímpios? No lago de fogo. Onde estão, sei lá, a morte? Onde estará a morte? Hein?
no lago de fogo. Então, a partir daqui, essa terra é uma terra igual a que terra? Igual a que terra? A terra do princípio, do Éden. Do Éden. Entendendo? Deus está restaurando tudo para nos conduzir ao princípio de todas as coisas. Ao princípio. Deus está levando aqui, a Bíblia, irmãos, ela termina mostrando o início de tudo. O início de tudo. O fim da Bíblia não é o. O que é que vocês querem saber? Não vai morrer. Hein? Também não. Não vai ter mais morte. Irmãos queridos e amados, eu quero confundir bastante a cabeça de vocês aqui. Presta atenção, fica quieto. Calados. 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 O grande problema nosso é que a gente nunca pensa no propósito de Deus. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Quando foi que o homem morreu? Quando ele pecou. A morte, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer, para você entender o que é a morte. Você vai querer morrer hoje. Entendeu? Você só não pode suicidar-se. Porque o suicídio não tem parte no céu. Você vai entender o que é a morte, você vai rir dela. Você vai rir da morte. Entendeu? Você vai rir. A morte, ela veio como uma bênção para o homem. Uma bênção. Porque o pecado, ele trouxe o quê? A enfermidade, o mal. Quando o homem transgrediu lá em Gênesis 3, Deus disse o que para o homem? Do suor do teu rosto, a terra foi amaldiçoada. Deus disse, se maldita a terra por causa de ti, a terra vai produzir espinhos. Foi por isso que quando os soldados romanos estavam ali chamando Jesus de rei, e certamente brincando, né? Zombando, criticando, eles falaram, então vamos, já que ele é rei, vamos fazer uma coroa para o rei. Eles podiam ter feito uma coroa de flores, uma coroa de capim, uma coroa de prata, mas eles teceram uma coroa de quê? De espinhos, porque espinho é o símbolo da maldição da terra. E Paulo disse que ele tornou-se maldito por nós. Ele recebeu sobre si no Calvário toda a maldição. A maldição da terra estava sobre a sua cabeça. E para aquela coroa encaixar legal, eles pegavam de uma cana e batia. E aqueles espinhos cravavam. E o sangue ficava. O que Mel Gibson fez naquele filme não é nada, aquilo é bobagem. Ele tinha que ter arrebentado mais ainda com Jesus, porque foi isso que fizeram com ele. Ele foi flagelado. Flagelado. Você não tem ideia, você precisa ler a Bíblia devagarzinho, anotando. Lá no Salmo 22 diz que sobre as minhas costas eles araram. Você já viu arar uma terra? Pega aquele tratorzão, crava assim, ó, e sai fazendo suco. Foi isso que eles fizeram nas costas de Jesus, com aquele chicote cheio de ponta de osso e de ferro. Então, tudo isso aconteceu para nos salvar. Foi um martírio, um sofrimento, foi uma agonia, foi uma angústia. Então, vejam bem, só concluir.
A morte, eu preciso falar com o irmão Marcos e com o irmão Nelson no fim do culto. A morte, irmãos, ela entrou na história do homem para livrar o homem, entendendo? De viver sofrendo eternamente. Porque a partir do pecado entraram as enfermidades, os males. Não é? Imagina uma pessoa com câncer que não morre. Ele tem 800 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 10.000 anos, aquele troço ali não morre. Então a morte é um alívio. A morte ela vem para aquietar. O pecado traz o mal, a morte traz o alívio. Aí Deus dá ao homem, quando está vivo, a oportunidade de quê? Qual é a oportunidade que Deus dá aos vivos? De escolher entre o bem e o mal. Deus disse, eu proponho a vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Aí Deus disse assim, escolham a vida para que vivam. Escolham a vida. Mas normalmente, por causa da nossa natureza, a gente escolhe sempre o quê? A morte. A gente está sempre escolhendo o pior, a gente nunca escolhe o melhor. Está sempre escolhendo o pior. Não é? Agora, tudo isso aconteceu como uma tragédia ao plano de Deus. O pecado foi uma tragédia ao plano de Deus. O que Deus fez? Deus está restaurando tudo isso. Deus está restaurando. No Antigo Testamento, através de Israel, com os sacrifícios. Em Cristo Jesus, um sacrifício perfeito. Através da igreja, a graça, trazendo salvação a todos os homens. Mas quando termina o juízo final, que a morte, o inferno, o diabo e todos os que não foram achados escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, quem sobrou dessa história toda vai viver agora como? Hein? Para sempre. Para sempre. Não é? Para sempre. Entendendo? Para sempre. Não tem mais morte. Não tem mais doença. Deus vai restaurar a terra ao seu plano original, ao princípio de todas as coisas, não é? Como ele sempre desejou, como ele sempre quis. E você deve estar perguntando aí, então para que isso tudo aqui? O que é a Bíblia? A Bíblia é exatamente o plano de Deus para retornar ao princípio. E por que então Deus demora tanto? Por que Deus não pegou logo no início, não matou o diabo, não enforcou, enfim? Porque Deus trabalha, irmão, na legalidade. Na legalidade. A Bíblia diz que Deus é reto, Deus é justo, Deus é perfeito. Sabe? Em Deus não há sombra nem mudança alguma de variação. Deus é perfeito nos seus detalhes. Perfeito. Então ele está tratando tudo paulatinamente. Quando o diabo for lançado no lago de fogo e enxofre, o diabo não pode acusar Deus de nada. Dizer, olha, você está me jogando aqui injustamente, viu? Eu não mereci isso não, hein? Ah, você não me deu chance. Não. Quando Deus lançar uma pessoa no lago de fogo, aliás, Deus não vai lançar ninguém, ele vai com os próprios pés. Não é? Vai para lá. A pessoa não vai ter chance de ficar no lago de fogo falando mal de Deus. Está vendo? Eu estou aqui, mas esse Deus aí é injusto. Eu não merecia isso. Porque esse juízo final aqui, a Bíblia não mostra, mas isso aqui não vai ter tempo para acabar. Deus vai julgar todos. Imaginem, hoje a Terra tem 6 bilhões de pessoas. Hoje. E quantos bilhões não existiram de Adão até hoje? E todo mundo vai ser julgado. Não por um. Deus não tem pressa, Deus não tem relógio. Deus é eterno. Não é? E aí essa terra vai voltar ao princípio. Um Éden. Sabe? Um Éden.
Porque Deus planejou isto para a terra. Deus planejou isso. Sabe? Ser um mundo onde vai viver a criatura e o Criador, sabe? Um vivendo para o outro. O que a Bíblia diz que Deus fazia pela viração do dia com Adão? Hein? Deus vinha e conversava. Essa comunhão, a transgressão, o pecado, o erro, impediu, atrapalhou. Deus está sedento por isso. Deus está sedento por isso. Deus quer voltar a essa comunhão. De poder conversar, o Criador com a sua criatura. E tudo isso vai acontecer a partir de Apocalipse 21. Vamos ver o versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Vocês vejam bem, tem a Jerusalém da terra, mas Deus tem uma Jerusalém celestial, adereçada como uma esposa ataviada, isto é, adornada, preparada para o seu marido. Para o seu marido. Deus tem algo com Jerusalém. Se você pegar uma Bíblia que tenha concordância, você pega a palavra Jerusalém e leia o que Deus diz de Jerusalém em toda a Bíblia. Jerusalém é a sede, né, é uma cidade de disputa, um lugar de disputa no mundo. Os árabes, os judeus, enfim, todos querem Jerusalém. Mas, na verdade, Jerusalém é uma cidade de Deus. Deus pôs ali o seu nome, Deus pôs ali a sua glória, Deus pôs ali o seu louvor. Jerusalém. Então, Deus vai trazer uma Jerusalém do céu. Vamos ver ela daqui a pouco. E no verso 3, João ouve uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha aí. Está dando para entender? O tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles, o que está escrito aí? Habitará. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Poder habitar entre os homens. Poder habitar. Com eles habitará. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui está falando de quem? Da igreja? Hein? Não, dos homens. Dos homens. Deus não prometeu levar o judeu para o céu. O povo judeu para o céu. Deus prometeu levar a igreja. A igreja. Se um gentio se converter a Cristo, ele se torna igreja. Se um judeu se converter a Cristo, ele se torna o quê? Igreja. Agora, se um judeu nunca se converter, ele continua judeu. Se um qualquer que não é gentil, que não é judeu, não se converter, continua gentil. O plano de salvação é com a igreja. O propósito de Deus é com a igreja. Os judeus é um povo de Deus especial. As demais nações também vão habitar a terra. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vai ser um mundo sem lágrimas. Não haverá o quê? Morte. Porque a morte foi lançada no lago de fogo. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Deus agora, irmãos, está restaurando o princípio. Ele está trazendo agora tudo para o princípio. Tudo para o princípio.
E olha o que diz o versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-lhe: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus está fazendo todas as coisas novas. Ele agora não tem mais diabo para tentar, ele não tem mais anjo caído para perturbar. Tudo foi julgado no seu tempo, na sua hora, corretamente, justamente. E agora Deus vai refazer o que o pecado fez. Não é? Tudo que o homem fez, Deus vai trazer um novo céu, uma nova terra. E aí diz aqui, ó, todas as coisas são novas. Versículo 6. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Princípio e o fim. Aí diz assim: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Da fonte da água da vida. Preste atenção nessas expressões aí do Apocalipse. Olha o que aparece aqui, para quem tiver sede naqueles dias. A fonte da água de quê? Da vida, da vida, da vida, da vida. Não é? E quando Jesus, lá em João 7, naquela festa dos judeus, se pôs em pé e disse assim: quem tiver sede, venha a mim e beba. E eu te darei de quê? Hein? Da água da vida. Quem beber vai fazer, né, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse quem ele era, essa fonte da vida. Não tem mais morte aqui, é só vida. É só vida, é só vida. Só vida. Fala, Nelson. Calma, Nelson. Jesus está voltando hoje. Eu vou explicar. As pessoas ficam preocupadas, né? E a igreja? Mas não é só judeu que vai habitar a terra, não. Todos os povos. Está vendo? A ideia que a gente tem é o que todo mundo pensa. Todo mundo. Todo bom cristão pensa assim. A igreja vai para o céu, o resto do mundo vai para o inferno, e aí acabou o mundo. O mundo não acaba. Essa terra não acaba. Deus tem um propósito com tudo isso. Deus tem um propósito. Os cientistas, como loucos, eles mandam naves para Marte, para não sei para onde, procurando indício de vida. Essa semana um robozinho pousou em Marte e ficou cavucando a terra igual um caranguejo assim, com a patinha que ele tem, e aí descobriram que tem indícios de água em Marte. E aí o homem já está pensando que pode haver vida em Marte. Não é? Vamos chegar em Marte um dia, não vamos? Quem sabe? Eu fico vendo essas coisas e lendo a Bíblia, e digo, meu Deus, o homem realmente precisa conhecer as Escrituras. Foi isso que Jesus disse. A gente erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, a capacidade que Deus tem. Mas a gente erra por isso. E a gente fica imaginando que tudo acaba. Não acaba nada. Deus não criou esse universo para acabá-lo. Deus não criou a terra para acabar. Deus não criou o homem para acabar com o homem. Ele disse isso várias vezes através dos profetas. Eu não tenho prazer na morte do que morre. Deus não tem. Deus não tem. Essa semana eu passando pela Jeremário com a irmã Beth, passou na calçada um homem, um mendigo, descalço, tomando chuva, sujo, rasgado. E eu disse para a Beth, ali, ó, para nós, um mendigo
Para Deus, uma alma. Não é? Aos nossos olhos, esse homem aí, coitado, não vale nada. Mas aquilo ali tem tanto valor quanto eu e você. Sabia? A diferença é que eu e você temos uma casinha, temos um perfuminho, temos uma roupinha, e ele não. Mas diante de Deus, a minha alma e a tua é igual a dele. Ah, mas ele é fedido, eu sou cheiroso, porque você tem desodorante. Deixa de usar desodorante, deixa de tomar banho por um mês e chega aqui para ver como é que você vai estar. Fedido igual qualquer mendigo. Não é verdade? Ué. É o que vale para Deus, não é o corpo, não é o óculos, não é o dente obturado, não. Deus não está nem para isso, se você tem ponte, se você não tem, você implantou dente para ficar legal. Deus não está nem aí, isso é vaidade. Quando tu morrer, isso tudo vai virar caveira assim, ó. A grande preocupação de Deus é com a alma. É com o que nós somos por dentro. Por fora. Isso é casta. É um invólucro. O que está por fora, o irmão Joaquim está dizendo, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Sepultamos minha mãe tem uns 4 anos. O ano passado, fomos lá desenterrar minha mãe. Tinha um monte de osso, o resto de cabelo. A goveira abriu lá a catacumba lá, o negócio, pegou os ossos, botou num saco, o resto virou pó. Ali estava minha mãe. Viu? Um monte de osso. Sacudiu assim, jogou dentro do saco, depois levou lá para o forno lá, tocou fogo, queimou aquilo, virou uma caixinha de cinza. Aqui tua mãe. Pronto, a minha mãe aqui, uma cinza. Entenderam? Ué. Mas era minha mãe. Pois é, minha mãe. Tua mãe, a mãe do outro. Vai virar tudo igual. Então a gente tem uma ideia, né? A gente fica... Eu hoje de manhã estava lendo o Salmo 39. Quer ver? Dá uma lida aqui. Salmo 39. Eu abri aqui nos Salmos e estava lendo esse Salmo aqui. Quando Davi está falando da brevidade e da vaidade da vida. Eu estava lendo isso hoje de manhã, foi cedo. Olha o que diz o verso 5 em diante aqui, ó. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. Salmo 39, verso 5. Fizestes os meus dias como apalmos. Deus foi medindo, né? 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. O tempo da minha vida é o quê? É como nada diante de ti. Para quem é eterno, irmãos, como Deus, você morrer com 80 anos, né? Com 100, o que é isso diante de um Deus eterno? Não é nada. Não é? Ah, fulano morreu com 80 anos, meu pai morreu com 81. Outros vivem 90, a Avelange está com 100, que vai chegar a 150. Entendendo? Davi está dizendo, é como nada diante de ti. Na verdade, olha o que diz o verso 5. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, olha o verso 6. Todo homem anda como uma sombra. Interessante, né? A visão de Davi acerca da vida. Anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará.
Você luta para o seu INPS, né? Assim, INSS, né? Luta, briga, inventa fila, vai lá, discute, bota o INSS na justiça, para ganhar mais não sei o quê. Quando está tudo pronto, você morre. Ficou tudo para alguém. Diga, Dudu, você também está na fila do INSS, Dudu? É isso aí, o senhor está lendo a Bíblia aí, diferente, né? Ué. Olha o que a Bíblia diz, né? O homem se inquieta, amontoa riqueza e não sabe quem levará. Aí o verso 7, diante dessa grandeza de Deus e fragilidade humana, Davi diz assim: agora, pois, Senhor, o que espero eu? Diante de uma vida tão curta, tão inquieta, tão cheia de tribulações. O que espero eu? A minha esperança está em ti. A minha esperança está em ti, irmão. Jesus disse uma coisa que a gente nunca leu o que ele disse. Está lá em João capítulo 10, versículo 28. João 10 e 28. Olha o que Jesus disse. João 10 e 28. Vamos voltar para o Apocalipse e terminar ele hoje aqui, porque 21 e 22 é tudo igual. Acabou tudo. Já estamos no paraíso. Olha o que Jesus disse em João 10 e 28. Esse versículo você não lembra? Olha o que ele disse aí. Primeira parte, o que ele disse aí? E dou-lhes. Acabou, irmão. Acabou. 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 Mas a gente pede vida eterna a Jesus. A gente pede uma esposa para casar, um marido, um carro, uma casa, um cachorro. Senhor, me dá um cachorro. Eu preciso de um cachorro. A gente pede emprego. Pede aumento de trabalho, não é? Tem crente orando para ganhar na loteria, para ficar rico. A gente pede um monte de coisa a Jesus. Ele só prometeu um para nós. O quê? Vida eterna. Sabe por quê? Você pegar esse versículo aqui e olhar o salmo que você acabou de ler aí, sabe? Que seus dias são como sombra, sua vida é medida a pau, sabe? Essa vida eterna aqui é tudo o que o homem precisa. Que a nossa vida aqui vai acabar. Daqui a pouco termina. Daqui a pouco ela vai embora. Entendeu? Daqui a um dia vai embora. Esses dias para cá, o que já morreu de pessoas conhecidas minhas, pastores, né? De coração, de não sei o que, morreu um monte. Um monte. Essa é a vida. Se a gente não alcançar em Cristo a vida eterna, irmão, o resto é bobagem. Você passar 10 anos dentro de uma igreja e não conseguir a vida eterna em Cristo, você está perdido. Você tem que estar aqui lutando pela vida eterna. E foi isso que Jesus prometeu dar para a gente, vida eterna. E o que ele prometeu para a gente no mundo? Tribulação e aflição. Entendeu? Lá em João 17, quando ele ora por nós, ele disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo. Porque seria muito bom se a gente acabasse de aceitar Jesus e fosse para o céu. Quem quer aceitar Jesus para ir para o céu? Só vem aqui na frente e fala: eu aceito. Está aceitado direitinho? Está certinho? Tá. Então amanhã você vai morrer para ir para o céu. Acabou de aceitar. Amanhã morre e vai para o céu. Pronto. Tem que ficar alguém vivo para convidar o próximo, né? Entendeu? Jesus não disse, olha, não tira do mundo não. Livre de quê? Do mal. Porque nós estamos vivendo num mundo mal, mundo atribulado. Livre do mal. Agora, o que ele prometeu dar para a gente? Carro novo? Casa nova?
irmão? Ele prometeu vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Porque a nossa vida não é eterna. Essa vidinha que a gente vive aqui, daqui a um dia ela se vai. Não é? Todo dia te toma um susto, não é? Alguém liga. Fulano, tem aquele... morreu. É mesmo? Rapaz, como é que foi? Aí tem uma história para a morte, né? A história cria uma morte. A morte cria uma história. Não é? Um negócio, aí conta a história. Não, falaram que ele vinha andando, aí tropeçou, e tal, na hora que ele tropeçou, rapaz, aí tal, e bateu com a cabeça, rolou, aí vinha um caminhão. Tem uma história para a morte, já viu? Toda morte tem uma história. É, toda morte ela tem uma história, né? Não é assim não. Tá? Conta uma história da morte, não, foi para o hospital. Por que ele morreu? Poxa, chegou lá, não tinha médico. Aí aplicaram uma injeção contrária, ele ficou tremendo. Aí veio a enfermeira e veio não sei o quê, deu mercúrio, como para ele beber. E tal, como é que pode? É a história da morte. Toda morte tem uma história. Então, é outra história. É outra história. Então, toda morte ela tem uma história. Como é que ele morreu? Ele estava conversando comigo. Sabe? Na hora que ele foi falar assim, ele olhou para mim e falou assim, fulano, eu! Aí, pum! É uma história. E o que Jesus prometeu para nós, irmão? Ele disse, e dou-lhes a vida eterna. Olha o que diz no versículo. E nunca hão de perecer. E ele está dizendo de quê? Das suas ovelhas. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Foi isso que Jesus prometeu. E o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 21? O começo da vida eterna. Quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, né? Para que vocês não sofram como os demais, não será assim, né? Paulo vai explicando, capítulo 14, 15, 16, o mesmo Senhor descerá do céu, né? Nossos vivos serão transformados, e no final do verso 17 diz assim, e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. O que é esse para sempre? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Para sempre. Então nós estamos vendo aqui, esse finalzinho aqui do Apocalipse, o início dessa vida eterna. A igreja vai ganhar vida eterna num corpo glorificado, como esposa do Cordeiro. Os que restarem do juízo final, os que não forem lançados no lago de fogo, vão ganhar vida eterna, vivendo aonde? Numa nova terra, desfrutando agora de um novo céu, onde Deus vai estar no princípio, trazendo tudo de volta. Quem tiver sede tem a fonte da água da vida. Olha o verso 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Por que a Bíblia fala vencer, irmão? De quem se diz que venceu? Quando você fala, fulano venceu, por que usa essa expressão venceu, vencer? Por quê? De quem se diz venceu? Hein? De alguém que lutou, que pelejou, que batalhou. Ninguém vence mão cruzada. Bota você dentro do ringue com o lutador e você fica de braço cruzado, esperando, tu vai vencer de braço cruzado? Não. Quando aquele negócio soa assim, bom, começou a luta, quando vem, e você de braço cruzado. É assim que vence? Não. Você vai ter que lutar.
Você vai ter que se defender, você vai ter que atacar, você vai ter que usar a sua técnica, a sua tática, você vai ter que usar força, você vai ter que pular para aqui, pular para ali, e tal, não sei o quê. Você vai ter que vencer. É disso que Deus está dizendo aqui. A vida cristã é uma batalha, irmão. É uma batalha. Você está pensando que é fácil vencer? Não é não. Não é não. De vez em quando o inimigo acerta um em nós, não é assim? Não é? De vez em quando. Você pulou muito ontem e tal. Essa semana o inimigo está lá no cantinho, porque você está jejuando, está orando, está vigiando, mas ele está ali, como adversário, na espreita. A hora que você e eu baixar a guarda, ele vem, pum! Aí você chega aqui na igreja, pastor, caramba, olha, hoje quase que eu fui. Levei um na boca do estômago hoje que só Jesus. Caramba, essa foi forte. Por um triz eu não saio da igreja. Não é assim? É, irmão. Por isso que a Bíblia diz, vencer. É uma luta, é uma batalha, é uma peleja. Negar a si mesmo, como Jesus disse, quer ser meu discípulo, nega a si mesmo. Está pensando que é fácil? Não é não. Você tem que vencer. Vencer sei lá, o orgulho, a vaidade, a presunção, vencer tanta coisa aí que não é fácil não. Mas a Bíblia diz que quem vencer, nem todos vencem, mas quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Agora veja o que a Bíblia diz no verso 8, mas quanto aos tímidos, não, eu não quero lutar. Eu não quero lutar. Eu prefiro me render. Eu prefiro ser o que eu sou mesmo. Não adianta. Esse negócio de querer mudar. Não, deixa eu ser o que eu sou mesmo. No final, Deus arranja um cantinho em qualquer lugar para mim, tá bom. Tímido. Não quer lutar. Não quer enfrentar. Não quer encarar. Viu? É um tímido. Não quer lutar pela vida eterna, não quer lutar pela salvação. Qualquer coisinha ele quer saber. Você é mais crente não. Não luta. Não luta. Por quê? Porque o que luta, Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, de tudo se abstém. O que luta, vigilante, o que luta, está sempre se exercitando em oração, em jejum, consagração, palavra de Deus, porque ele sabe que está na peleja. Agora o tímido, covarde, aos tímidos, aos incrédulos que não creem em nada, quer saber que tem nada, aos abomináveis, que pratica coisas abomináveis diante de Deus, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Presta atenção nisso aqui, irmão. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não sou tímido, eu não sou incrédulo, eu não sou abominável, eu não sou homicida, eu não sou fornicário. Não é? O fornicário é aquela pessoa que vive em ato sexual fora do casamento, né? Solteiros aí, essa garotada, essa geração aí que vive em fornicação. Os abomináveis aqui, o que Deus abomina? Hein? Aí em Levítico, quando Deus fala da união, das várias uniões, Deus diz assim, ó, se um homem se deitar com um animal é confusão. Se uma mulher se deitar com um animal é confusão. Mas se um homem se deitar com um homem como se fosse mulher, é abominação. Então quem são os abomináveis aqui?
os que vivem esse tipo de vida. A gente precisa ler a Bíblia para entender isso aqui. Entendeu? Então Deus está dizendo, esse tipo de situação, aí alguém pode dizer, mas eu não sou isso, feiticeiro, idólatra. Mas diz aqui, e a todos os mentirosos. Porque quem é o pai da mentira? João 8,44, Jesus diz isso. É o diabo. É o diabo. E a todos os mentirosos. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, quando ele mostra quem nós somos em Cristo, Paulo diz claramente lá, sabe? Pelo que deixai a mentira. Deixa a mentira. Deixa a mentira. Porque mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, esse tipo de gente aqui, para onde vai? Para a perdição. Para a perdição. O que Deus está falando aqui? Que essa nova terra que ele pretende criar, essa nova terra que ele quer restaurar, é uma terra que não vai ter nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de transgressão. É uma terra de pessoas perfeitas em Deus. Tal qual no início, ele criou um homem perfeito, a sua imagem e a sua semelhança. Perfeito. Perfeito. O homem no caminho perdeu a perfeição. E hoje, então, está cada dia pior. É o que Paulo diz a Timóteo: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A coisa vai caminhando aí, ó. Aí nós vimos aqui, a partir do versículo 9, irmãos, até o versículo 26, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém. E aí mostrou-me, versículo 10, a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ela está aqui no verso 2, lá em cima. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Aí aqui mostra, tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante, tinha um grande muro, tinha 3 portas, o muro tinha 12 fundamentos, cidade situada em um quadrado, não é? E aí tem toda a descrição. No verso 22 até o 24, tem algo aí. Diz assim, e nela não vi templo. Na Nova Jerusalém não tem templo. Na Jerusalém terrestre tem templo. Na Nova Jerusalém não. Porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele é o templo. E onde é que está a igreja aqui? Hein? A igreja estará aqui nessa nova Jerusalém. A igreja arrebatada. A igreja estará aqui. Porque a igreja se assentará no seu trono. Nunca se esqueçam disso, é uma promessa. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nunca se esqueçam, você vai sentar no trono de Deus. Diz aqui, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A Nova Jerusalém não precisa de luz. Agora veja o que diz o verso seguinte, olha que coisa linda. Agora preste atenção no que eu disse aqui. Olha o que eu estou dizendo desde o início que vocês não estão querendo entender. Que vai haver gente na terra, nações na terra, povos na terra. Olha o que diz aí. E as povos, nações. Por quê? Porque na terra vai haver nações. Na terra tem gente.
Mas que gente é? Os que não foram lançados no lago de fogo. Ah, então esse povo é a igreja? Não, irmão. A igreja foi arrebatada. A igreja é a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro. Quem é esse povo? Hein? O povo do milênio. Não é? O povo do milênio. O povo que nasceu no milênio, que aceitou o Senhor. Vocês não se esqueçam que lá em Apocalipse 20, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás é solto da prisão, e ele sai para enganar as nações, e ele vai juntar uma multidão como a areia do mar. E essa multidão vai ser o quê? Quem lembra? Consumida com fogo que sai de Deus. No finalzinho do milênio, muita gente perde a salvação indo atrás de Satanás. Não é? Então nós vimos aí, ó, as nações. As nações. Os povos da terra. Os judeus. Não se esqueçam, viu, irmão? Vocês estão... Não entende mesmo, não dá para entender, não. Claro, é. A igreja que vai para o céu. O problema, irmãos, o problema é que a gente pensa que todo mundo vai para o céu. Não! Deus não prometeu o céu para todo mundo. Ele prometeu o céu para quem? Para a igreja. Depois do arrebatamento da igreja, ninguém mais vai para o céu. Quem se salvar vai ficar onde? Na terra. Aqueles que ficarem depois do arrebatamento da igreja, que vocês falaram aí que vão para debaixo do altar, eles vão ressuscitar e quando Jesus estabelecer o seu reino aqui na terra, está lá em Apocalipse 20, verso 4. Onde é que eles vão ficar? Na terra. Adorando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus. O que Adão fazia antes de pecar? Então, uai. O homem vai cuidar da terra, o homem vai lavrar a terra, o homem vai se ocupar na terra. Todo mundo feliz da vida, sossegado, tranquilo. Criando leão em casa, não é? Chamando o leão de miau. Vem cá, miau. Assim. Saúde. Se der o terceiro espinho aqui. Ih, que confusão que ela está criando ali agora. Aula particular é mais caro. Viu? Só um minutinho. Irmã Eliana está dizendo assim, então a igreja que foi para o céu nunca mais vem à terra. Quem disse isso? Jesus disse assim, para que onde eu estiver, vós estejais também. A grande diferença, irmão, entre os salvos, a igreja salva, e entre as pessoas, é que a igreja vai estar num corpo glorificado. Glorificado. Entendendo? É como dizer o seguinte, para a gente entender assim, em linhas gerais, a igreja, ela está aqui na terra, aqui, nesse tempo aqui. Aí um crente da igreja fala assim, Senhor, eu vou no banheiro lá no céu. Senhor, então, ele vai. Foi no banheiro, voltou, voltei. Entendendo? A diferença é essa. A igreja, calma, não perturba não, fica quietinho. A igreja, ela é a esposa do Cordeiro. A esposa. Ela casou-se com o Cordeiro. Ela vai habitar aonde? Onde é que Deus preparou para a igreja? A Jerusalém celestial. E o que Deus preparou para ser o centro do mundo? A Jerusalém terrena. E a Bíblia diz aqui no verso 24 de Apocalipse 21, que as
as nações. Que nações são essas? Não se esqueçam lá em Mateus 25, que quando fala que Jesus vai se assentar para separar o quê? Quem lembra? Você não lembra mais? A gente fala quarta-feira passada, hoje ninguém lembra mais. Ele vai separar o bode das ovelhas. E ele vai dizer a quem estiver à sua direita o quê? Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive enfermo, foste ver-me, estive nu, me vestiste. Eles dirão, Senhor, quando fizemos isso a ti? Foi quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Serão as nações que vão ajudar Israel durante a grande tribulação, que estarão do lado de Israel. E as nações que forem contra, não é? Os que forem contra, como o Irã até hoje, se não mudar a sua posição política, o Irã vive dizendo que o sonho deles é varrer Israel do mapa. Estão enriquecendo urânio para criar uma bomba atômica para jogar lá em Jerusalém. Acabar com tudo. Esse é o plano deles. Então essas nações atribuladas, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, não vos conheço. Por quê? Porque vocês não me deram nada. Não. Mas quando foi que nós não fizemos? Quando vocês não fizeram a um desses meus pequeninos irmãos. Então essas nações atribuladas, Deus vai julgá-las. As nações, pelo menos cristãs, essas nações da terra aí, Deus vai trabalhar com elas. Agora, o que define quem vai entrar na nova terra e quem não vai entrar? Onde é que tem um marco divisório? É o juízo final, irmão. É o livro da vida. Quem não for achado escrito no livro da vida, quem não tiver o seu nome ali, vai ser para onde? Para baixo. Pastor Turim conhece um homem, aquele Zicre, né? Aquele que fazia trabalho com jogadores, foi na Taquara. Zicre? Hein? Pois é, pastor Zicre, Ezequiel. Pastor Turim lembra. Esse irmão testemunhou uma vez que ele foi no aniversário de um jogador. Lembra disso? Casamento. E ele levou o convitezinho, todo feliz, né? Para chegar lá apresentar para o porteiro. E ele contou isso na Taquara uma vez. Nunca me esqueci disso. Lembra, Dudu? Lembra? E ele chegou com um convite lá na portaria do clube, lá do negócio. O porteiro falou, não, meu amigo, isso aí não vale nada, não. Isso aí não... Eu quero saber o seu nome. Meu nome é fulano de tal, assim. O cara pegou um livro, abriu o livro. Seu nome está no livro, pode entrar. Ele usou isso como um exemplo para mostrar como será na eternidade. Quem é que vai entrar na eternidade? A Bíblia diz, quem tiver o nome escrito no livro da vida. Quem não tiver, já está determinado. Quem não for achado escrito no livro da vida, pula de cabeça. Lago de fogo. Esse é o divisor. Ali termina tudo. Ali acaba tudo. A terra vai ter 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de evangelização, 1000 anos sob o reinado de Cristo. Para quê? É Deus dando mais uma chance às pessoas de se salvarem. Desde que Cristo morreu até hoje, vamos botar as contas aí já tem 2015 anos aí de história. 2014 anos de história. Quem é que está pregando na terra desde que Cristo morreu? Fala! A igreja.
2000 e tantos anos pregando. Se está pregando certo ou errado, como Paulo diz lá em Filipenses, se é por porfia, por contenda, por inveja, não importa, Paulo diz, importa que Cristo seja pregado. Cristo está sendo pregado, irmão. Hoje, uma pessoa fala assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, é um mentiroso. Tem rádio, televisão, esquina, folheto, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro da barca, na praia, e tudo que é lugar. Dia 31 de dezembro, a praia era cheia das pessoas da Umbanda, do Espiritismo. Hoje está cheio de crente também nas praias. Carnaval tem até bloco de crente. Tá vendo? Você fala, não, eu quero sair no bloco de Jesus. Tem bloco de Jesus. Paulo disse, importa que Cristo seja pregado. Aí esse povo no juízo final vai dizer o que para Deus? Ah, ninguém nunca me falou não. Eu não sabia não. Deixa de ser sem vergonha, rapaz. Quantos folhetos você recebeu, olhou, amassou e jogou fora? Tu nem leu a mensagem? Oportunidade todo mundo tem, irmão. Vocês estão pensando que o mundo árabe, por exemplo, no tempo do comunismo, se não tinha evangelização, aquele pastor André, missionário André da missão Porta da Terra, quantas Bíblias não traficou lá para a Rússia, para aqueles campos lá? Eu, pela misericórdia de Deus, eu conheci pessoalmente Richard Wurmbrand. Quem já ouviu falar desse homem? Richard Wurmbrand. Procura um livrinho da editora Vida, chamado Torturado por Amor a Cristo, se ainda existe. Você tem? Eu conheci esse homem, esse russo. Eu conheci ele pessoalmente. E quando ele veio ao Rio de Janeiro, pela misericórdia de Jeová, que eu não sou nada, ele trouxe ele para o Rio, hospedamos ele no Hotel Glória, preparamos a cruzada para ele, no ginásio da Olaria, aquilo ali não coube de gente. Richard Wurmbrand. Almocei com ele, jantei com ele, conversamos bastante, ele contando do que ele passou nas cadeias russas, sofrendo por amor a Cristo. Eu tive pessoalmente com Richard Wurmbrand. Conheci outros servos de Deus, esse que é fundou a Jocum, como é que é, meu Deus, da editora Betânia. Também tivemos junto com ele várias vezes, contando as experiências de evangelização pelo mundo. Não, meu irmão. Esse negócio de dizer, não, ninguém teve chance. Que isso? O mundo está cheio da palavra de Deus aí. No milênio, a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra se encherá para quê? Para dar oportunidade de salvação. Quem se salvar, quem aceitar a Cristo como Salvador, onde é que o nome vai? Onde é colocar o seu nome? No livro da vida. Quem não aceitar, quem rejeitar, não tem o nome escrito no livro da vida. No juízo final, vai ser aberto os livros, o livro da vida, tudo ali diante de Deus, e aí vão restar o quê? Esses povos. Aí a grande diferença nossa, fala assim, e a igreja? A igreja, nesse tempo, vive um outro papel, porque cumpriu a sua missão. A igreja é a esposa. A igreja, para onde Cristo vai, ela vai junto. Para que onde eu, a cabeça, estiver, vós, o corpo, estejais também. Entende? Quando Cristo vier reinar na terra aqui, a igreja vem com ele. Agora você me perguntar, pastor, e o que nós vamos fazer? Eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz se nós vamos trabalhar em Brasília, né? Carimbando ali os papéis. Sabe? Não, a Bíblia não diz nada. Só diz que nós viremos com ele. Agora viremos em que posição? Não é? Hein? Quer perguntar? Mas ela já foi salva. Diga, minha irmã.
Irmão querido e amado, o problema é que a gente não quer aceitar o plano de Deus. Essa é a dureza. Deus criou o homem. De onde Deus criou o homem? De onde? Do pó da terra. O homem sempre será pó. O homem sempre será pó. Quando a Bíblia diz que nós seremos transformados, não é? Por quê? Porque nós temos que habitar. Imagine bem, hoje, no nosso corpo, se a gente subir a uma certa altura, o que vai acontecer? Hein? Vai faltar ar. O ar lá em cima ele é rarefeito. Se você conseguir sair furar a camada de ozônio aí, eu e você, se não tiver um negócio de oxigênio para respirar, a gente morre asfixiado. O corpo glorioso nos dará o direito de passar por tudo isso aí sem morrer, porque nós vamos ganhar a vida eterna. Entende? Ah, mas os que ficarem na terra, vai ficar igual, gente. Igual. Quando Deus criou o homem perfeitinho, bonitinho, com o narizinho assim, o que foi que Deus disse para o homem? Hein? Façam filhos e filhas, e através desses filhos e filhas, encham a terra. Aí a gente tem uma ideia que o sexo é o pecado. Não é? Esse negócio de sexo é que é a desgraça. Não, Deus criou o homem um ser sexuado. A desgraça é que o pecado deturpou. A desgraça é que o pecado inverteu os papéis. A desgraça é que o pecado inventou moda, como diz lá em Eclesiastes. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. O problema é que o pecado deturpa. Mas Deus criou o homem como eu e você. Como eu e você. Deus não criou um homem diferente assim. Ah, então Adão era diferente, o Adão era assim de pedra. Não. Adão é eu e você. Só que sem pecado, ele não tinha suor, ele não suava. Aí Deus disse, agora você vai suar, acabou. Sem pecado, ele lavrava a terra tranquilamente, não furava o dedo, não tinha espinho. Deus falou, agora vai ter espinho, acabou. Sem pecado, a mulher ganhava criança sorrindo. Com pecado, Deus disse, agora vai ter dor na boca. Agora você vai gritar com a boca. Não é? Mas é, vai multiplicar, vai aumentar cada vez mais. Entendeu, irmão? Então vejam bem, as coisas de Deus são eternas. O que Deus criou no princípio, continua. Deus precisa fazer o quê? O que nós estamos chegando? Ao final da Bíblia. É como se a Bíblia fosse um rolo, não é? E aqui está o princípio de tudo que passou por esse processo, vai chegar aonde? Ao princípio de tudo. Deus está concluindo o seu propósito para levarmos ao princípio de tudo. Princípio de tudo. Preparar uma terra perfeita para que o homem possa viver nela perfeitamente. Perfeitamente. Não é? Então, a Bíblia diz que nessa época as nações andarão à sua luz. E os reis da terra, ainda tem rei na terra, olha só. Os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Não é? As nações da terra virão a Jerusalém, já nesse estado perfeito. Para quê? Para dali receberem a presença de Deus. É como no princípio, né?
que Deus vinha para aquele momento de comunhão com o homem, e agora o homem vai ter um momento de comunhão com Deus. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida, irmãos, é o checkmate de Deus. É o checkmate. Não é? É o que diz o Senhor para uma das igrejas no Apocalipse. Sabe? Quem vencer, sabe? Você tem o seu nome escrito no livro da vida. E se você transgredir, ele pode riscar. E eu preciso parar por aqui, porque já são 9h20, vocês nem perceberam. Igual quando Noé entrou na arca. Quarta-feira que vem, não. Se eu bobear, eu perco a minha salvação aqui e agora. Não existe uma salvação em que a pessoa, transgredindo, ele possa continuar salvo. Não existe. Toda transgressão, ela tem o seu devido castigo. A Bíblia diz que o que o homem semeia, isso ele colhe. Ele vai colher o que ele semeou. Não é? A Bíblia mostra que a gente tem que viver em santificação, em consagração, na presença de Deus, negando a si mesmo, tomando cada dia a sua cruz, não é? Passo a passo, para a gente chegar lá. É o que eu disse aqui, só para completar. Quem vencer a batalha, quem vencer a luta. Viu? Mas eu preciso me converter. Irmãos queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa. A salvação de Deus é algo tremendamente precioso. Ela sempre existiu e sempre existirá. Os salvos são pessoas a quem Deus ama tremendamente. Quando alguém sai da igreja, quando alguém se desvia, quando alguém comete essas loucuras por aí, o que se sabe, na verdade, é que ele nunca foi salvo. Porque a Bíblia dá um testemunho dizendo o seguinte, que aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, não vive pecando. Não tem prazer em pecar. Não tem prazer em errar. Não tem prazer em transgredir. Mas como diz o Salmo 1, antes, o seu prazer é na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Quando a pessoa quer pecar, irmão, quer transgredir, quer errar, sabe? É porque nunca foi salvo. Tem pessoas que passam 100 anos na igreja e não se convertem. Tem que experimentar o novo nascimento. Jesus disse isso, olha, a Bíblia podia se resumir em 4 ou 5 versículos só, o resto é história. Jesus disse para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vê o rei. Se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino. Acabou. Checkmate. Nascer de novo é o princípio. É o novo crente. Agora, na sua caminhada, ele tem que nascer da água e do Espírito. Ele tem que se transformar. O que é a água? É a palavra. Se essa palavra não me transformar, irmão, o que adianta? A gente está aqui, ó. Essa igreja aqui, pela misericórdia de Deus, nasceu aqui há 4 anos, vai fazer 5 agora. E tem pessoas que aqui com a gente fazendo as mesmas coisas no início.
E vai virar 10 anos cometendo as mesmas coisas. 20 anos cometendo as mesmas coisas. Por quê? Porque a água ainda não conseguiu entrar nele. Conseguiu. Não muda, não se converte. E por que eles estão na igreja? Porque gostaram da igreja. Aqui é um lugarzinho bom, tranquilo, sossegado. Mas não se converte. Eu estava conversando isso essa semana com minha esposa, irmã Beth. Sabe? A gente prega, ensina, e olha, e vem na frente, bota a mão, e faz campanha. Para quê? A pessoa não se converte, não muda. Não se transforma. Ontem à noite, foi uma bênção lá em Nova Holanda. Chovia, pouca gente. Eu estou lendo 2 Pedro agora. Acabei 1 Pedro, estou em 2 Pedro. Aí Pedro está dizendo no capítulo 1 lá do Sacar, que Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Eu falei sobre isso, da natureza divina. Que a gente carrega a natureza humana. Agora Deus nos deu tudo para a gente tomar a natureza divina. O negócio é essa natureza divina, que não é mole. Natureza humana todo mundo tem. Xinga, chuta, cospe. O que é? Isso é natureza humana. Agora a natureza divina é diferente. Não é? Natureza divina é outra coisa. Nós temos que lutar por isso. Não é? Foi o que Paulo falou lá em Filipenses. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas para alcançar a natureza divina, uma coisa eu faço. Esquecendo minhas coisas aqui atrás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Para ver se de alguma maneira eu alcanço a ressurreição dos mortos. É uma guerra, é uma peleja. Por isso que aqui a pouco a gente está dizendo, quem vencer? Quem vencer?